Nesse vídeo damos início à disciplina de microbiologia com um estudo introdutório à virologia. Vírus são considerados micro-organismos que apresentam vida somente quando estão no hospedeiro. No caso, nessas condições, quando ele está desnudo de qualquer outra proteína que o protege, tanto a membrana, chamado de envelope, ou o próprio capsídeo. Nesse caso, vírus é somente o material genético dentro do hospedeiro. Quando o vírus está fora de uma célula, que no caso, quando ele não tem vida, ele possui todas as suas estruturas. No caso, o envoltório ou não, capsídeo e o material genético. Nessa situação, ele é designado, portanto, vírion. Essa é uma grande diferença. Então, temos que saber conseguir distinguir vírus de vírion. Quando ele está fora do micro-organismo, de uma célula, ele é denominado vírion. Portanto, essa fase ele não está infectando. E quando está dentro de uma célula, é chamado de vírus. Vírus é uma expressão dada na antiguidade porque não se sabia da existência propriamente desses micro-organismos. E a mortalidade, as doenças eram, portanto, relacionadas a uma situação de veneno, como se fosse veneno. Por isso essa denominação vírus vem de veneno, mas que se mantém até hoje, no caso, essa expressão. Então, o que poderíamos dizer é que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, portanto não são formados por célula, porque realmente não tem organelas, e dependem de toda a estrutura celular que eles infectam para conseguir reproduzir. E com isso, para a reprodução, produzir todas as suas estruturas necessárias, portanto. São constituídos de material genético, DNA ou RNA, excetuando citomegalovírus, que é formado por DNA e RNA, e que dependem do RNA ribossomal e transportador da célula hospedeira. Então, alguns vírus possuem algumas enzimas próprias, carregam consigo, por vezes, umas polimerases, mas a maior parte depende da célula hospedeira para conseguir se reproduzir. Nesse caso, aí também denominamos como viroides, fragmentos de RNA e intros. Intros são aqueles pequenos materiais genéticos também presentes nas células eucariontes e que, a que tudo indica, teriam sido vírus também que infectaram as células e ali permaneceram. Então, nós vamos ter viroides infecciosos em plantas, insetos e com essas características. Virusoides, portanto, seria também RNA que depende de outros vírus para se propagar, ou seja, estruturas menores que essas, portanto, para causar infecções. Bacteriófagos, portanto, são vírus que infectam bactérias e nelas se reproduzem, hoje utilizados para biotecnologia, esses bacteriófagos, muito utilizados em pesquisas, transferência de plasmídio e na medicina e pesquisa de modo geral. Prions ou praios, portanto, são proteínas infecciosas que vamos estudar num capítulo à parte. Para classificarmos os vírus, observam-se 4 critérios. Primeiro, o diâmetro, que seria a medida do vírus, de uma espícula a outra. No caso do coronavírus, tem em torno de 100, esse SARS-CoV-2, em torno de 100 nanômetros. Nanômetro é a medida utilizada em média para a medida de vírus. Os vírus podem variar de 20, 30 nanômetros até 970, por aí, o que seria do vírus Ebola, maior vírus, no caso, que se conhece, que pode inclusive ser observado até em microscópio óptico com uma boa resolução. A maior parte dos vírus precisa ser observado em microscopia eletrônica, mas um dos critérios de classificação dos vírus é a medida. Quanto à forma, os vírus podem ser helicoidais, poliédricos ou complexos. Então, essa forma, estamos falando de um envoltório que protege o material genético dos vírus. Depois, quanto ao material genético dos vírus, eles podem apresentar DNA, RNA, excetuando o citomegalovírus, fita simples ou fita dupla, segmentado ou não, esse material genético, cadeia positiva, negativa ou retrovírus.
E aí nós temos uma última que seria a presença ou não de envelopes. O envelope seria a membrana que determinadas famílias virais adquirem quando o vírus sai da célula que ele infectou. Então, a membrana, que seria da célula hospedeira, protege o vírus durante esse período, né, no caso de vírion. Né? De vírion, ele fica envolvido por esta membrana, chamada de envelope. E nessa membrana externa estão, portanto, os antígenos que foram produzidos ou sintetizados durante o processo de infecção viral na célula hospedeira. Aqui nós podemos ter uma noção desse tamanho dessa célula, dos vírus, portanto. Então, uma medida aqui, coronavírus, em torno de 100 nanômetros. Tá? O adenovírus, 90 nanômetros. Mas considerar que o coronavírus, o SARS-CoV-2, esse ali ele tem um envelope ainda por fora. Né? Então, se formos olhar, essa medida aqui, 100 nanômetros, não seria tão representativo como o adenovírus, que não tem envelope, não apresenta esse envelope externamente. Né? Aí temos o rinovírus, com 30 nanômetros. Aqui, portanto, estão os 3 vírus que causariam resfriado. Coronavírus, adenovírus e rinovírus. São vírus pequenos, no caso. Né? Outros poliovírus. Então, a gente consegue observar essas medidas que podem variar muito. Então, o que eu falei há pouco, né? De 30, no caso, nanômetros, até 970, que seria do ebola, que pode ser muito tempo, ser um vírus grande. E se olharmos aqui também, o tamanho do vírus ebola em relação ao E. coli. Essa E. coli em torno de 1000 nanômetros, ou seja, muito se aproxima o tamanho do vírus ebola com o Escherichia coli, com uma bactéria que pode ser observada no microscópio óptico. Então, este aqui pode ser observado pelo tamanho dele. E aí nós temos uma clamídia, que é uma bactéria, portanto, que parasita células. Ela é uma parasita obrigatória, né, porque ela não tem uma estrutura, falta algumas organelas, e ela não está bem preparada, no caso, para poder sobreviver em meio extracelular. Então, a parasita intracelular obrigatória, essa clamídia. Então, em torno de 300 nanômetros. E assim a gente observa essas medidas aqui de uma hemácia, célula humana, em torno de 10 mil nanômetros. Por aí conseguimos ter a ideia do tamanho dessas unidades, né, virais, bacterianas e celulares. Matéria de proporção, portanto. A outra classificação que nós temos, portanto, é quanto à forma. Então, vimos as medidas, agora a forma. Então, os vírus podem ser helicoidais. Helicoidal, o que é helicoidal? Helicoidal diz respeito ao material genético, no caso o DNA ou RNA, e que ele está envolto por uma proteína, por proteínas, né, tipo nanômetro, que formam o que chama um capsídeo. Esse capsídeo todo ele protege, portanto, o material genético. Protege esse material genético em forma de hélice. Com isso, nós temos o material helicoidal. Esses vírus, no caso helicoidais, eles podem apresentar uma membrana externa, um envoltório, ou não, como no caso aqui que nós temos exemplo do coronavírus. Esse coronavírus tem seu material genético helicoidal aqui dentro, né? E externamente ele apresenta, portanto, o envoltório, que é a membrana, né? O envelope. Né? Aqui a gente tem a famosa proteína spike, que é a proteína que se fixa no antígeno da célula, né? Hospedeira, no caso, células da mucosa respiratória, do orofaringe e também do gastrointestinal. Essa proteína. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa característica de um vírus envelopado. E assim, existem outros vírus, que nós vamos ver daqui a pouco, também não são envelopados. E aqui nós temos o caso do vírus ebola, que é o maior vírus que tem, e que ele não é envelopado. Ele tem esse material genético aqui internamente, e externamente ele tem esse capsídeo formado por centenas de capsômeros, que são pequenas proteínas que formam essa camada externa. Esses capsômeros, aí, o capsídeo, os vírus precisam perder à medida que entra
infecta uma célula. Desnudamento, precisam perder esse material para que esse material possa ficar livre no interior da célula, portanto, o DNA, e promover todos os processos de transformação no material genético. Na outra, dando sequência, outra forma pode ser poliédrico. Então, tínhamos o helicoidal e aqui o poliédrico. Poliédrico, portanto, são os vírus que têm esta forma aqui. E esses vírus podem também ser envelopados ou não envelopados. Então, o material genético está aqui dentro, né? O material pode ser filamentoso ou não, fragmentado, ou, né? E aqui nós vamos ter esse capsídeo com essa forma helicoidal. Nesse caso, nós temos aí um mastedonovírus, que seria uma família de adenovírus, né? Os casos do adenovírus, né? Mastedonovírus, que é os adenovírus, e responsável por resfriados. E aqui a gente consegue ver esse capsídeo, né? Com as espículas aqui fixadas diretamente, portanto, no capsídeo. Aqui seriam os antígenos utilizados pelos vírus para se fixar nas células que eles infectam. E aqui, por último, quanto à forma, nós temos o vírus complexo. Então, tem essa forma aí de um foguetinho, aí, né? Tá? Tem essa estrutura aqui superior, que seria uma estrutura poliédrica, mas no mais aqui ele muda a forma. Aqui ele teria uma forma quase que helicoidal, mas o material genético está aqui dentro, então ele é complexo. Então, esse vírus se acopla numa célula, no caso numa bactéria, e introduz o material genético aqui para dentro, permanecendo toda essa estrutura, que ela é grande, né, no meio externo. Os bacteriófagos, como dito há pouco, são bactérias, vírus utilizados em pesquisas de engenharia genética e também no meio ambiente, no controle natural de pragas, são utilizados, muito conhecidos. Os bacteriófagos, no caso, transferem material genético de uma bactéria para outra. Situações assim, por exemplo, quando a conjugação não acontece entre células, entre bactérias gram-negativas, somente gram-negativo com gram-negativo faz a conjugação, tá? E gram-positivo com gram-positivo. Gram-negativa com gram-positiva não pode trocar. Mas aí os vírus bacteriófagos que fazem esse processo podem infectar uma bactéria gram-positiva, se reproduzir ali e infectar uma gram-negativa, transportando material genético de uma bactéria para outra, como, por exemplo, genes de resistência aos antimicrobianos. Essa é uma característica dos bacteriófagos, no caso, no meio ambiente. E aí, quanto à presença de envelope, então falamos que um vírus pode ser envelopado ou não. Nesse caso, um vírus não envelopado, como é que ele entra numa célula? Como ele é um vírus pequeno, ele vai entrar por pinocitose, né? Acaba entrando por pinocitose, ou seja, é um pequeno espaço, ele vai entrar, vai se fixar e forma uma pequena vesícula e ele entra e assim também ele é eliminado depois, num processo de exocitose. E aí o vírus é envelopado, ele entra por fusão. Então, o que acontece? Ele tem um envelope e essa membrana se fixa aqui na membrana da célula hospedeira e com isso somente o capsídeo com o material genético entra, a membrana não entra. No momento em que esse material genético, todo ele se reproduziu dentro da célula, se produziram proteínas infectantes, esse vírus aqui, o capsídeo, se aproxima da superfície, na membrana plasmática, promove uma bolsa aqui, no caso de evaginação, né, um brotamento, em que esse capsídeo permanece nesse espaço interior. Essas partículas virais que foram secretadas a partir do DNA, do material genético viral e traduzidos pelos ribossomos da célula infectada, se posicionam aqui, né, são integradas a essa membrana que é da célula hospedeira, né, e vão caracterizar os antígenos virais. Então, esse vírus adquire um envelope graças à membrana da célula
que ele infectou. E os antígenos aqui do envelope, diferente do outro em que os antígenos partiam do capsídeo. Então, os não envelopados, o antígeno parte do capsídeo. Aqui parte do envelope, portanto. E aí nós temos uma tabela em que nós classificamos esses vírus conforme a característica do DNA, do material genético que os constitui. Então vamos tentar analisar essa tabela aqui. Vírus com DNA, fita simples, não envelopado. Então nós temos aqui os adenovírus, que causam os resfriados. Então, nesse caso aí, de DNA, adenovírus, esse vírus é utilizado para fazer as vacinas, por exemplo, da Fiocruz, AstraZeneca, né, Oxford, adenovírus, tá? Vírus de DNA, fita simples, não envelopado, portanto, né? E que causam, portanto, aqui gastroenterites, né, faringites, pneumonias, tá? Todos esses problemas respiratórios similares, portanto, ao coronavírus, né? Aí nós temos outros vírus aqui, DNA dupla fita. Nesse caso aí, nós temos o Herpes viridi, que é envelopado, né? Pox viridi, o papilomavírus, Pox viridi, Cowpox. No caso, o papilomavírus, óbvio que vai causar papiloma, né? É responsável por pólipos e câncer de cervical, também câncer de garganta, né, que acontece, está causando muitos problemas de câncer de garganta em decorrência de relações sexuais desprotegidas, que acontece, né? E o Pox viridi, responsável, que era do vírus da varíola, hoje extinto. Cowpox, que era aquele vírus que foi o qual se criou a vacina, tá? A vatinha contra a varíola. Cowpox, eles têm essas características, DNA dupla fita, portanto, né? Todos esses vírus de DNA, incluindo este aqui da hepatite, esses vírus de DNA, eles quando entram na célula hospedeira, o material genético, no caso, vai para o núcleo, e no núcleo ele se reproduz, é no núcleo, aproveitando as enzimas da célula hospedeira, no caso, as polimerases, RNA polimerase, DNA polimerase. Aí temos o caso de Pavloviridae, né, que é o DNA dupla fita, que é o vírus de hepatite B. Esse vírus, por ser fita dupla, esse vírus entra, no caso, o material genético, vai ao núcleo e a enzima integrase o agrega, o coloca dentro do material genético da célula infectada. Por isso que ali ele vai permanecer para o resto da vida. Essa característica em função da enzima integrase. Assim como também os retroviridae também possuem essa enzima integrase. Considerando aqui o oncoviridi, né, que é o HTLV1 e A5, que causa câncer de medula, transmitível sexualmente, né? E o lentiviridi, que é o HIV 1 e 2. Também tem essas características e que possuem, portanto, que são RNA apenas, né? A diferença entre eles é que esse é RNA, tá? RNA, mas que nós vamos discutir fragmentado, característica, a gente vai estudar num capítulo à parte os retrovírus. Então, e aí nós temos o RNA fita positiva. RNA fita positiva. Dentro dessa RNA fita positiva, nós temos aí o que? Picornovírus, né, que é o rinovírus, responsável por resfriado, hepatite B também, da rubéola, né? Togoviridi, que esse é envelopado, né, que é responsável, aí nós vamos ter da rubéola, aqui problema de desajuste, que é o da rubéola, da rubéola aqui. Flaviridi, que diz respeito às febres hemorrágicas, excetuando hepatite, né, que consta nesse grupo Flaviridi. As hemorrágicas nós temos dengue, zika e febre amarela, que em função do estágio secundário causam hemorragias. E coronavírus, de modo geral, todos os coronavírus com essas características, portanto, de fita positiva. Fita simples, fita positiva. Fita positiva é aquele vírus que o material entra, seria um RNA mensageiro que entra diretamente, portanto, na célula
e aí já passa a transcrever. Não depende de uma outra enzima, não precisa passar do estágio de transcrição. Por exemplo, a fita RNA, a DNA, precisa passar para RNA. E nesse mecanismo, nesse tempo, o organismo tem mecanismos de defesa, de reparo. Por isso que esses vírus do tipo RNA fita positiva, eles são mais agressivos do que os outros. Por isso que a gente pode dizer que o coronavírus, ele é mais agressivo que um adenovírus, que causa também resfriado, né? Então, o coronavírus, ele é mais agressivo. Então, essas características aí que tem que ser consideradas, portanto, ele é mais agressivo, tá? E aí nós temos o rinovírus também, que causa resfriado, tem essa característica também, um RNA, porém, ele difere, talvez, em alguns aspectos, quanto ao coronavírus em relação agora pelas características genéticas herdadas por ele, que a controvérsia está posta. E aí nós temos o RNA fita negativa. Bom, aí nós temos a rhabdoviridis, né, que é um material genético não segmentado e envelopado. Nesse caso, o vírus da raiva, né, e também a filoviridica da ebola, vírus ebola. Então, seria esse RNA fita negativa e que precisa passar por um processo de transformação. Depois nós temos, nessa lógica do fita simples negativa, paramixovírus, que são, nesse caso aí nós temos o sarampo, tá? Tem vários tipos de paramixovírus, que é um grupo maior de paramixovírus, né? Envelopado, não segmentado, então neles todos se inclui, portanto, que é da gripe, né? Para a influenza, que é dessas gripes comuns, 1 e 3, em períodos sazonais, inverno, outono, inverno e primavera, e o vírus sincial também, que nós vamos ver depois. Aí nós temos orthomixoviridae, que é o influenza. Influenza, um vírus segmentado, envelopado e que tem essa característica, fita negativa. Pois bem, depois nós vamos para o RNA dupla fita, que é reoviridae e o exemplo do rotavírus. Aí aquela exceção que nós falamos lá em genética, no primeiro semestre, que quando discutimos, por exemplo, a diferença em DNA e RNA, você fala, DNA é fita dupla, RNA é fita simples. Não, na natureza também temos os vírus. Olha, tem um vírus de RNA fita dupla. Tá? Então, são características, obviamente que esses vírus fita dupla são vírus que estão mais protegidos de mutações. Então, são vírus que não sofrem tantas mutações porque o material genético existe a fita complementar, que os protege. Tá? Então, não são tão mutantes como essas outras fitas simples. As fitas simples são mais passíveis de sofrerem lesão no material genético porque fica exposto, diferente da fita dupla, portanto, né? Vamos olhar aqui o DNA fita dupla, hepatite B. Hepatite B não existem muitas mutações, é hepatite B. Não existem variantes, porque o material está muito bem protegido. Então, são características interessantes. E aí, no caso, a RNA transcriptase reversa, como dito aqui, que é um capítulo à parte. Nesse caso aí, esse RNA ele entra no material genético, né? E aí, consequentemente, passa por um processo de transcrição. Ele é transcrito para DNA, e esse DNA passa por uma fita dupla, e esse DNA fita dupla é inserido no material genético da célula infectada. Então, a enzima integrase corta o DNA e esse material, a fita dupla, é inserida. Tudo isso graças a essa enzima transcriptase reversa, por isso a denominação de retrovírus. E aí nós conseguimos agora reprisar o que nós discutimos anteriormente, que tem a ver com o vírus RNA fita positivo e que traça um RNA mensageiro, ou seja, ela entra já traduzindo uma proteína.
Diferente de um RNA fita negativa, que daí precisa transformá-lo primeiramente para um RNA mensageiro para que daí ele possa fazer esse processo. Isso acontece. Aí nós temos os retrovírus que passam por esse processo aí de enzimas, né? Comentamos, da enzima transcriptase reversa, que precisa mudá-lo de RNA para DNA, e as enzimas e os vírus DNA, eles se utilizam das polimerases das células, das próprias enzimas das células para se reproduzirem. Diferentemente, portanto, desses outros que, obviamente, também fazem o processo, mas a característica de alteração no material, portanto, é diferente. RNA no citoplasma, vírus RNA faz isso no citoplasma, DNA faz isso no núcleo da célula. E aí nós temos uma tabela, um comparativo entre, no caso, gripe e resfriado. O que tem de diferente? Bom, vamos a partir do pressuposto que resfriado ataca o sistema respiratório superior e a gripe o sistema respiratório inferior. Então, enquanto o sistema respiratório inferior, nós temos o vírus influenza, que H1N1, H3N2, que são gripe A, paramyxovírus e o vírus sincicial, que são esses vírus normais, dessas gripes normais que se tem no inverno, que mais acometem as pessoas, que causam todos os problemas também de febre, temperatura alta, secreção, tá? Então, são esses vírus que geralmente acometem e que nós vamos ver em situação mais adiante, especialmente esse vírus aqui, sincicial, é o que mais acomete crianças. Nesse período agora de inverno, ou no inverno, quando os hospitais estão lotados, boa parte das infecções, bronquites, advém em crianças desse vírus aí. Somente crianças, adultos raramente são acometidos. Somente aqueles que têm um sistema imunológico muito debilitado, portanto. Então, uma gripe são vírus que atacam o sistema respiratório inferior, os pulmões, no caso, brônquios, bronquíolos, alvéolos, né? E ali desenvolve o período de infecção, inflamatório também, febre alta, tosse, todas as características, né, de morbidade relacionadas, garganta, né, irritação garganta, nariz escorrendo, que já se conhece. E causam pneumonias. Essas pneumonias são causadas por esses agentes. Né? E aí para se faz alguns usos de alguns medicamentos, como exemplo o Tamiflu, que é para a gripe A, os HNs, os influenza, né? Tá nesses casos aí. Em comparação com o resfriado, que nós temos aqui o rinovírus, adenovírus, coronavírus, que ataca o sistema respiratório superior, um período curto, no caso, febre baixa, né? E até baixa, moderada, tosse, todos os sintomas, mal-estar, otite, sinusite, que geralmente causam isso, né? São esses vírus que causam infecção de ouvido, né? Tá? As bronquites, boa parte, né? Algumas bronquites, mas todas elas, por exemplo, como se formos olhar a infecção do sistema respiratório, agora no caso do novo coronavírus, não se trata desse coronavírus ter infectado os alvéolos pulmonares ou o epitélio do sistema respiratório inferior, mas sim pelo processo inflamatório que ele causou no organismo. Então, o acúmulo de secreções nos pulmões leva, portanto, a uma infecção que muitas vezes é causada por um outro agente oportunista, e não propriamente pelo vírus, mas que o vírus se mantém. Então, confunde-se no meio desse processo, né, o que é uma gripe e o que é um resfriado. Mas isso temos que deixar bem claro, tanto que na coleta, né, de suave é na região oronasal, e que onde se coleta o material para análise. E aí nós vamos tentar analisar a diferença, né, dessas incidências, no caso de micro-organismos em bronquites, especialmente em crianças e de modo geral, né? Também nós vamos ter os agentes etiológicos mais acometem no verão, no inverno, né? Esses períodos sazonais. Então nós vamos ter essas infecções respiratórias agudas que acontecem muitas vezes
em crianças aí que vai de 2 a 6 meses, até inferior a 2 anos, uma mortalidade até 4 a 7% precisa, né, em infecções nasocomial, mas olhando para esses agentes aqui, esse vírus, como dito, essencial, respiratório, ele corresponde a 50 a 80% das infecções respiratórias, né, de bronquites que possam acontecer. Rinovírus, 20%. Vírus influenza, H1N1, né, todos esses vírus aí, 10 a 20%, mas vamos considerar que a população não está vacinada, portanto, né, que hoje a vacinação para a influenza praticamente já tem uma cobertura muito boa. Mycoplasma pneumoniae, aí é bactéria, pequena bactéria que pode causar de 5 a 15% das infecções, né? Para a influenza, as gripes normais que você tem no inverno aí, né? Gripes normais que você tem aí, desse para-influenza. Adenovírus, 5 a 10%, então que se soma com o rinovírus e com o coronavírus, né? Que se soma com o adenovírus e coronavírus, que portanto não está nessa tabela aqui. E esses outros aqui, né? Metanovírus, que chegam a estar em 10% aproximadamente, das 10 a 20% dessas infecções. Estes metanovírus aqui, eles são muito similares ou pertencem às mesma família, no caso, do VRS. No caso, nesse quadro a gente consegue ter uma distinção de como se classificam principalmente os vírus responsáveis por doenças infecciosas respiratórias, do grupo no caso, família Paramyxoviridae, né? Então, duas classificações, Pneumovirinae e Paramyxoviridae. No caso, no grupo de Pneumovirinae, nós temos os pneumovírus, né? E metapneumovírus, tá? No caso do primeiro grupo aqui, pneumovírus, nós vamos ter esses dois vírus aqui, que são os vírus respiratórios, no caso, tá? Aquele sincial que nós falamos que mais acomete crianças, portanto, no inverno, até 80% das infecções. Então, não seriam outras viroses mais sérias, mas causam problemas, bronquites, complicações sérias, no caso, problema respiratório, mas são as mais comuns. Todas as crianças passam por isso e somente crianças são acometidas, né? E esse outro grupo aqui, esses pneumovírus aqui, são grupos de vírus muito similares, portanto, que se confundem na hora de um diagnóstico de qual é qual, né? Poder distinguir esses dois é muito difícil, mas é o que geralmente acontece nesses contágios aí. E aí nós temos o quê? Nós temos os paramyxovírus aí, né? Virinae. Dentro desses nós temos os respirovírus. Esses respirovírus são que caracterizam os vírus, né, do para-influenza humano. Boa parte daquelas viroses que muito se assemelham ao indivíduo adultos, os adultos, a gripe A, ou aquelas que causam infecções, febre, né, situações assim, também que causam bastante morbidade, febre alta e sintomas também, estão relacionados a esses vírus aí, desses para-influenza, que podem levar a complicações, obviamente, para pneumonias, né, causam pneumonias. E o que mais está, portanto, é esse grupo 1 a 3, né? Depois nós temos aqui os morbilivírus, que é do sarampo. Então, o sarampo, né, ele é um tipo de doença, portanto, né, que tem muito se assemelha a uma gripe, mas que leva a lesões neurológicas e com isso sequelas que levar à morte também pelo processo inflamatório causado no sistema neurológico, né, meninges principalmente. Aí nós temos rubulavírus, que é da cachumba,
Então, esse vírus da cachumba também, esses dois grupos que nós temos aqui, e que causam, portanto, inflamações nas glândulas salivares e complicações maiores, especialmente em indivíduos do gênero masculino, quando os cuidados não forem tomados a tempo e pode levar à esterilidade masculina. Então, aqui nós categorizamos, portanto, os vírus que mais estão envolvidos nos problemas de doenças respiratórias humanas. No caso do sarampo, somente para termos uma ideia, já que é um vírus que a doença aumentou e surgiu bastante nos últimos anos, em função de talvez problemas migratórios que tiveram no país, pessoas que no país não tenham sido imunizadas, já que o sarampo tinha sido erradicado, mas surtiram vários surtos, aparecendo surtos, óbitos inclusive, né? Mas o sarampo havia sido erradicado, considerando que o sarampo também já foi responsável por epidemias e a morte de milhões de pessoas há tempos, no caso, né? E também considerar que os vírus eles são utilizados para outras situações, como no caso na engenharia genética, agora como posta, né? Engenharia genética, em que ajudam na transferência de material genético, na produção de novas flores. No caso, como vimos, aí um vírus, um fago pode transportar introns, nesses introns tem características genéticas, genes que podem mudar a coloração de flores. Então, eles são utilizados na alteração em características de flores, por exemplo. Os fagos. Fagos são utilizados também hoje na produção de medicamentos, transporte de plasmídios. Um plasmídio humano, por exemplo, que se queira produzir um determinado hormônio, se coloca dentro de um gene, coloca num vírus e o vírus é capaz de infectar uma bactéria. A bactéria vai produzir, portanto, o respectivo medicamento ou substância que queira produzir. Além também, falaremos mais adiante, das funções dos vírus hoje no tratamento do câncer, utilizado no caso para tratar o câncer, incubação de vírus inoculados que podem, portanto, conter o câncer, que será objeto, portanto, dos nossos estudos nos próximos vídeos que estão dispostos no canal do YouTube. Esperamos que vocês tenham aproveitado e aproveitem o nosso material aí e vamos explorar ao máximo, tentando conhecer o que nós pudermos sobre virologia. Somente com esses conhecimentos é que nós podemos tomar ciência de como um vírus infecta e de como podemos controlá-lo. Muito obrigado, portanto.